Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está no ar o episódio de número 29 do Conversa Segura. Estamos próximos já do episódio número 30 do nosso podcast, sempre com convidados que são referência no mercado de saúde e segurança do trabalho. Então, se você perdeu algum episódio, corre para conferir nossa playlist completa, que ela tá cheia de conteúdo relevante, ideias e ações práticas para transformar o seu dia a dia, né? E eu sou o Pedro. E eu sou a Lei, juntos nós trabalhamos na Wix, que é a empresa que trouxe a forma de fazer CIPAT para o presente. O Pedro estava falando aí que a gente está chegando no episódio 30, e a novidade é que o 30 vai encerrar a nossa primeira temporada, então o 29, que é esse de agora, já vai deixando um gostinho de quero mais. Exatamente. E sabe uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente quando falamos em segurança, Lê? Que ela sempre envolve pessoas. É verdade. Por trás de cada sistema e protocolo existem indivíduos com experiências, necessidades, preocupações. E é preciso compreender isso, seja na hora de implementar medidas de segurança ou na hora de liderar o seu time. Exatamente. E essa é a chave para a segurança ser percebida, né, como uma aliada, não como algo que deixa medo em todo mundo. É pensando nisso que Conversa Segura de hoje trouxe o tema como humanizar a segurança, né? Como fazer isso muito bem para te ajudar a entender como colocar as pessoas cada vez mais no centro das suas ações no dia a dia. E para bater esse papo com a gente, é claro que trouxemos uma referência nesse assunto. O nosso convidado atua há 15 anos com a gestão humanizada, auxiliando empresas a gerenciarem a área da saúde e segurança do trabalho e meio ambiente de maneira segura e responsável. Ele também foi engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente no grupo Arcor, coordenador de segurança do trabalho, saúde, meio ambiente e facilities na Continental, além de ter sido coordenador de meio ambiente e segurança do trabalho na Cacau Show. Exatamente. E além de tudo isso, ele é técnico em segurança do trabalho, técnico em química e engenheiro ambiental, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Com certeza ele tem muita bagagem, experiência para compartilhar com a gente. Então, Pedro, eu vou te deixar fazer as honras desse episódio 28. Chama aí nosso convidado. Então, com vocês, com muito prazer, Ludolfo Arnaldo. Ludolfo, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa Segura. É um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço o convite e a participação junto com vocês desse episódio 29 e estamos aqui para esclarecer essa humanização na segurança que vem ganhando o nome disso nos últimos tempos. Então, Ludolfo, para a gente começar, conta para a gente um pouquinho mais dessa sua experiência dentro da área da saúde, da segurança, para o pessoal que está em casa também entender que está falando com um especialista, que a gente está falando com alguém que sabe do recado. Não, agradeço pelas apresentações aí e basicamente é o que vocês já comentaram. Eu estou na área de segurança aí há pouco mais de 15 anos, né? A gente não pode falar a idade, então a gente fala pouco mais de 15 anos. Comecei como técnico, então já desenhei essa trajetória na área de segurança, aí 8 anos trabalhando como técnico de segurança, enquanto cursava aí a engenharia ambiental. Finalizei a pós-graduação de segurança em 2012, então de lá para cá desenvolvendo na liderança dos pilares de segurança e meio ambiente, com vários desafios e cases de sucesso e cases de insucesso também, né? A gente tem que comemorar os dois, né? Porque o insucesso faz parte do aprendizado também. Então, em toda essa trajetória aí, o que me deu muito valor foi trazer essa segurança, essa humanização para a segurança. Uhum. Enfim, a gente já comentou aqui, né, nessa introdução sobre essa gestão humanizada aplicada à segurança do trabalho. Qual que é a diferença, assim? Como que seria essa gestão humanizada? Assim, só para eu entender o que que é a gestão humanizada, o que que é a gestão não humanizada. É onde a gente prioriza os valores humanos, né? Então, quando você prioriza um ambiente seguro, quando você tem uma escuta ativa, então tudo isso traz essa humanização para a segurança e você dá o valor à vida das pessoas. Então, você tem mais sucesso nos resultados dos indicadores reativos aí. Uhum. Imagino que, assim, todas as pessoas que trabalham em segurança do trabalho têm esse foco, pelo menos assim.
conscientemente ou inconscientemente, eles trabalham para ajudar a vida das pessoas em si. Só para ficar ainda mais claro esse conceito, como seria a gestão não humanizada aplicada à Boa. saúde e segurança no trabalho? É uma Só para gestão ficar mais mais claro, assim. claro, sim, sim. É o que se fazia no passado, né? Então é uma gestão mais técnica, voltada apenas a procedimentos, a metodologias, a que a gente pode chamar aqui de as burocracias. Então você tinha esse sucesso no passado. Você tinha o agente fiscalizador, então você ia baseado através de punições, né, advertências, e sempre trabalhando no lado reativo. Então, quando acontecia algo, a empresa ou o profissional atuava de uma maneira a tratar aquele plano de ação e reverter o cenário. E trabalhando de uma maneira humanizada, não, né? Isso aí você faz ao contrário, você faz para que isso não ocorra, né? E você seja Uhum. sempre proativo. Ah, Uhum. legal. Mas apesar de ser um conceito do passado, é possível dizer que isso ainda existe em alguns lugares, ou não, já foi Tem muitos. decretado como um fim. Não, infelizmente ainda nós temos empresas, grandes empresas, profissionais que atuam nesse conceito ainda, né? Então isso você vê quando você entra em algumas organizações, esse conceito sendo atuado. Às vezes não são todos, né, do time, quando você entra numa organização, às vezes não são todas as pessoas que atuam de uma maneira do passado, né, como a gente chamou aqui, mas tem um ou outro que acaba atuando, então você vê diferença às vezes em turno, você vê às vezes diferença em áreas, ou você vê diferenças em filiais, né? Então você pega filiais que tem. Fala, mas não é a mesma organização, por que essa filial é diferente? Porque aquela gestão daquela filial está tratando de uma Uhum. maneira mais técnica e não mais humana. Aí o Uhum. técnico de segurança, o engenheiro, o profissional de segurança que trabalha nesse lugar vai pegar esse episódio e falar assim: aqui, não queria dizer nada, não, mas assiste esse programa aqui rapidinho, só para a gente ficar na mesma página. Exato, exato. É isso que a gente espera. Mas, então, passando, né, para esse conceito de gestão humanizada, por que que é importante a empresa e o profissional olharem para essa temática, para esse tipo de gestão e procurarem inserir esse modelo dentro da empresa? Qual que é a diferença que isso faz? Isso traz resultados, uma construção de resultados, não é num período curto, então você não tem um resultado imediato, né? Mas Uhum. você tem uma construção de um resultado sólido, onde você tem um alicerce bem robusto, né? É como se fosse erguer uma casa, né? Se você não fizer o alicerce e os pilares bem, essa casa, com os ventos que a gente está tendo aqui no Brasil, vai vir a Vai. ruína. Uhum. A A mesma história coisa dos 3 acontece. porquinhos ali, né. Isso, é a mesma coisa a ideia dos três porquinhos. Então, você tem que fazer a casa do último porquinho, né? A casa do último porquinho é mais sólida, então ela não vem tanta ruína. E para a segurança é a mesma coisa, né? Você traz essa grande massa para o lado da segurança. Então, quando você tem uma nova pessoa entrando nesse time, uma nova pessoa entrando na organização, que ela já vê essa diferença, ela já entra com uma mentalidade diferente. Então, ela já entra num novo cenário. Eu gosto muito de dar o exemplo do metrô de São Paulo, né? Como é que o metrô de São Paulo é tão organizado, sendo que o trem urbano não é tão organizado, se são as mesmas pessoas que utilizam os dois meios de locomoção, né? É exatamente pela cultura que se tem no metrô de São Paulo e a cultura que se tem no trem, né, urbano de São Paulo. São empresas diferentes que gerenciam, e numa você vê sujidade, você vê pichações, você vê devastações nos sanitários, e no outro não, você vê algo mais organizado, mais limpo, mais clean, né, mais usual. Né? Então, e são as mesmas pessoas, e infelizmente são as mesmas pessoas que utilizam. Então, traz essa humanização, traz com que a pessoa se adapte ao local. Então, quando você tem um local seguro, um local humano, a pessoa, quando entra adaptada. Uhum. E qual que é o risco do profissional que ainda trabalha assim dessa forma mais focada nas normativas, burocracias, né, sem levar muito em conta essa parte mais humana? Esse tem um risco alto de ter uma tendência ao resultado dele estar estagnado. Então, ele tem uma incerteza que o resultado, que ele não vai ter um acidente grave ou uma doença grave naquela posição dele. Ele vai ter altos investimentos, né? Então você vai tratar muito com investimentos
para técnicos, para mitigar os riscos. Então, você vai ter altos valores investidos e lá na frente você não vai ter o resultado esperado, que são pessoas não se machucando. Você ainda vai ter aquelas pessoas sendo tendo os danos ou mentais ou físicos devido ao não investimento na segurança aí corretamente. E é legal falar de investimento, porque às vezes olhar para essa parte humana, a primeira objeção que surge na cabeça de quem não acredita nessa forma de fazer essa gestão é: poxa, eu tenho que focar no básico, né? Eu tenho que focar na parte técnica, eu tenho que focar no que dá resultado, entre aspas, porque essa parte humana ela é mais uma, sei lá, uma embalagem ou um artefato que não é que é dispensável, vamos dizer assim. Mas se for parar para fazer conta, né, se for parar para ver o resultado, realmente isso também entra na balança como uma coisa financeira, não é uma coisa, não é uma preocupação supérflua, né, entre aspas, só pelo bem-estar assim da equipe. Não é uma coisa supérflua, não é uma coisa só pelo bem-estar, porque isso traz outros resultados que estamos falando aqui que eles estariam qualitativamente falando, né? Você tem uma redução do absenteísmo, então a pessoa se sente mais à vontade em trabalhar, a pessoa quer estar ali, então quando ela não está, ela tem aquele compromisso de avisar que ela não vai, porque está num compromisso com o filho ou com um parente. Então você gera toda essa sinergia das pessoas nesse ambiente seguro. Porque assim, algo que eu tô pensando eu conheço assim algumas dezenas, pelo menos, de técnicos de segurança do trabalho que são completamente sobrecarregados. Eu não sei exatamente quais deles seguem essa linha mais focado na burocracia, no aspecto técnico e menos no aspecto humano, mas assim, poxa, a pessoa já só de cumprir todas as normativas e fazer a burocracia toda certinha, a pessoa já fica completamente sobrecarregada, né? E assim, é super comum, infelizmente, ter empresas que têm uma contagem, né, de profissionais de segurança abaixo do que seria adequado para melhor segurança e saúde de todos os funcionários. Como é que essa pessoa poderia dar esse passo atrás, esse passo à frente para engatar nessa perspectiva mais humana? Porque é punk, né? Porque no curto prazo a pessoa vai ter ainda que fazer todas aquelas documentações, etc. E às vezes o número de acidentes ainda está alto, que vai gerar mais trabalho e tudo mais. Essa virada deve ser muito complexa, né? Como é que faz isso? É exatamente o que esse profissional tem que ter em mente, né? Enquanto ele não fizer essa virada de chave, ele ainda vai tratar acidente, né? Não que a gente não tenha que tratar acidente, mas a gente tem que trabalhar para tratar menos acidentes ou menos doenças, né? Essa virada de chave ocorre simples, né? Falando assim é simples, né? Mas é através da sinergia com todos os pares que ele tem, porque ele não está sozinho na empresa, né? Apesar de ele ser empresas menores, às vezes é um profissional, dois profissionais, então ele se acha que ele está sozinho naquela briga, na verdade não, ele tem que arrumar aliados, né? E isso foi que a experiência deu aí nos longos dos anos, aliados que vão suportar ele no dia a dia, que vão ajudar ele nessa humanização, né? Então ele vai ter aquele trabalho burocrático ainda, né? Então, que faz parte da área profissional da área do profissional de segurança, mas ele vai ter essa outra ajuda desses aliados, né, dessa sinergia, seja com manutenção, seja com produção, se ele tiver mais sinergia com o primeiro turno ou com o terceiro turno. Ocorreu na Cacau Show mesmo. Eu tinha um plano diretor muito bem elaborado, só que ele não estava dando certo porque eu estava muito próximo do primeiro e segundo turno. E quando eu fui fazer as visitas no terceiro turno e me aproximei do coordenador da época do terceiro turno, vi que ele já tinha uma outra mentalidade, né? Então foi muito mais fácil introduzir o plano diretor no terceiro turno. Quando ele, com 6 meses do plano diretor rodando no terceiro turno, o terceiro turno veio a zerar os acidentes. Quando ele zerou os acidentes, isso porque o terceiro turno faz toda a limpeza de equipamento, fazia toda o startup da linha, então é onde os riscos são maiores, né? Porque ele está com o equipamento aberto, que ele está... As pessoas não estão no dia a dia de fazer aquele produto gostoso que é o chocolate, né? Estão na outra etapa, né? Estão na etapa de manutenção e tudo mais. Quando ele zerou esse acidente no terceiro turno com 6 meses, virou referência.
Então aí o gerente na época falou assim, olha, se o terceiro conseguiu zerar, por que você primeiro e você segundo não zeraram ainda? Né? Vocês têm muito mais recursos, vocês têm todo o time de apoio aqui administrativo muito grande, sendo que o terceiro turno é um time que é mais, entre aspas, que a gente pode falar, um pouco mais jogado, né? Um pouco mais esquecido. E aí veio esse desafio para os outros 2 turnos trazerem esse resultado também. E aí tem até um case de sucesso que ele daí foi promovido um ano depois, ele virou o gerente de produção da planta toda, né? Então tem aí o caso de sucesso dele mesmo, né? Então, não só por esse mérito, né? Outros méritos também, mas isso ajudou também, com certeza, na promoção dele. E você tem algum caso de empresa que você já atendeu ou já trabalhou, que o perfil de segurança era esse 100% técnico, assim? Como que você notava o impacto disso? Se você já visitou, já conheceu alguma empresa nesse sentido, assim, a gente quer essa experiência real. Sim, eu atuei numa empresa, hoje ela já não está mais no mercado, né? Então ela já foi descontinuada, mas o impacto era só técnico. Então ele só tinha um número de pessoas para atender segurança, e segurança só fazia a parte de segurança. E é como se você se batesse numa faca e se cortava e continuava se batendo nessa faca, né? E aí era só tirar a faca e você não ia mais cortar. E eles não enxergavam essa questão. Eu fiquei nessa unidade, deu 1 ano, 11 meses no máximo, que exatamente a empresa não tinha esse valor, né? Então e ela tinha grandes profissionais, né? Então, e todos os profissionais começaram a ficar estagnados, né? Não via evolução. Então, nós éramos em 11, eu era técnico de segurança ainda, nós éramos em 11, 12 técnicos de segurança, mais os engenheiros, e começou todo mundo a ficar parado, porque era só uma cobrança técnica. Então, era só os programas de segurança básicos que a gente já conhece, CIPA, Brigada, na época era o PPRA, corre atrás do plano de ação do acidente, acontece acidente, vai lá, investiga, e aí só ficava se apagando incêndio, e você não vê uma evolução na área, né? Então, isso prejudica a empresa, que tem muitos custos, que daí ela começa a enxergar esse custo só depois, né? Então, ela tem que contratar mais pessoas, porque tem pessoas afastadas por acidente, né? Tem rotatividade alta, tem um absenteísmo alto, porque a pessoa realmente pega o atestado e quer ficar em casa porque o ambiente não é legal. Então, tem doenças que acabaram desencadeando de alergias e tudo mais, porque não se usa respirador, a simples higienização da mão lá, para utilizar um toalete e tudo, dava alergia nas pessoas, então tinha que ter essa consciência também. Então, toda essa questão, quando o profissional vai só na parte técnica, ele só vê o técnico, né? Então, ele vê aquilo que a legislação cumpre, e aquilo ele estava cumprindo. Os programas de segurança eu estou cumprindo, mas o bem-estar das pessoas, não. E para o profissional de segurança é frustrante também, né? Qual que era a sensação, assim, de voltar para casa depois de não ter conseguido cumprir a missão, não por você, né, mas pelo ambiente? Você se sente mais cansado, né? Então você tem aquele trabalho que você faz e não anda. Então você chega em casa, você está muito mais cansado, você não está revigorado, porque aquele seu dia não rendeu, né? Aquele seu dia não foi bacana, aquele seu dia você viu itens que poderiam preservar a vida das pessoas e não foi. E é uma canseira que não é uma canseira física, né? É uma canseira mais mental mesmo, né? Você chega em casa esgotado, você não tem nem vontade de fazer um exercício físico, sair com a família. Então você se sente, você começa a entrar num rodamuinho que daí você não sai se o profissional não percebe. E assim, eu sei que essa resposta vai ser bem pessoal, mas se você estivesse conversando pessoalmente, assim, almoçando com um técnico de segurança, um profissional que está vivendo essa situação aí, desse local, desse ambiente, que a gente escuta muito isso de técnicos, né, Pedro? De que, eu quero aplicar uma gestão mais humanizada, mais atual mesmo, mas o ambiente que eu trabalho não permite isso, assim, os meus não tem tempo gestores, pra a nada. cultura, realmente cobra de mim só essa parte técnica e tudo. O que você acha, assim? Você acha que isso é possível? A pessoa é capaz de mudar esse ambiente? Ou você aconselharia que a pessoa saísse desse ambiente? O que você falaria para um amigo que vive nessa situação aí? Por exemplo, esse ambiente que você já trabalhou, você acreditaria, se você entrasse lá hoje, que seria possível transformá-lo?
A transformação é sempre possível porque são pessoas, né? Então você tem que métodos e muita conversa, né? E não existe uma receita de bolo. Falar assim, o que você implantou lá na Cacau Show vai dar certo na Copenhague, vai dar certo na Nestlé? Não existe uma receita de bolo, né? Ela vai ocorrer de uma maneira similar, o resultado vai vir, mas não existe o passo a passo. O que eu diria para esse profissional, ele tem dois caminhos. Infelizmente, ele tem dois caminhos, ele tem que ser muito certo no caminho dele. Se ele gosta da profissão, ele tem que tentar. Primeiramente, ele tem que tentar. Ter sinergia com todos os pares deles e tentar trazer, seja uma pessoa, seja meia pessoa para o lado dele. Se ele conseguir fazer isso, ele tem um caminho de esperança, né? Então, ele tentou ali trazer alguém da gerência ou da diretoria para o lado dele que entendesse um pouco mais do tema, para ver essa mudança. Agora, se ele tentar e essa pessoa não vir, né, por algum motivo, ou ele tentou, essa pessoa veio, mas o resto não veio, né, porque às vezes acontece, ele tem que ver o que é valor para ele, né, porque nós da área de segurança temos uma grande responsabilidade, que é preservar a vida. E se você está numa organização que você não preservou uma vida, você está deixando, está sendo um dos cúmplices ou até o culpado por um acidente ou por uma doença. Então, realmente, pensar, eu quero isso para mim? Eu quero sentir culpa disso? Não, então eu preciso... ninguém aqui é hipócrita, vamos falar do salário. Eu tenho um salário bacana, tudo mais, mas tem muito mais. O mercado não tem só uma empresa, o mercado não tem só aquela organização, né? Às vezes era o sonho trabalhar, quem não tem o sonho de trabalhar numa fábrica que viu lá quando passou na frente, tem esse sonho e chegou lá, se frustrou com o sonho, não tem problema, vai para um outro sonho, né? vai para uma outra realidade, mas esteja o valor de vida com si mesmo, né? Então esse faz toda a diferença. Porque é punk, né? A gente sabe que tem histórias e mais histórias de gente que chega para trabalhar no primeiro dia, alguém pega uma pilha de papel, de documento e bota em cima da mesa e fala assim, olha, dá seu jeito aí. E, poxa, tá na cara que aquilo lá não vai salvar a vida de ninguém, né? No máximo vai evitar uma multa da empresa fazendo algo ilegal A para auditoria vai evitar estar essa ok. multa. Então, poxa, é realmente complexo, né? Me parece que é algo que o discurso utilizado é o ponto-chave aí, porque se você conseguir fazer esse discurso muito bem amarrado, muito bem feito para esses líderes e pares, né, e conseguir começar essa transformação, legal, vai para frente. Se o discurso não tiver muito afiado e não tiver realmente mostrando que da forma que está hoje vai ter muito mais custo, muito mais prejuízo, muito mais problema, muito mais trabalho, realmente vai acabar sendo dessa forma. E aí é o que eu comentei com vocês. Se esse discurso foi muito bem alinhado e a liderança entendeu isso, e às vezes o profissional faz um discurso muito bem alinhado, muito bem minucioso, entra no detalhe com a liderança, e a liderança não quer, porque ela Nossa. tem uma outra visão, ela tem uma outra mentalidade. A do profissional também entender isso. Se ela não quer, eu entendo que ela não quer. Então, se eu quero, eu não posso estar ali, né? Porque se eu quero e a liderança dessa unidade não quer, e é uma liderança de alto nível, de alto escalão, eu Uhum. preciso tomar uma decisão, seja ela eu sair ou eu procurar um outro caminho, né? Porque a Uhum. liderança não quer, não vai mudar. Acontece muito aqui no Brasil nas empresas familiares, isso acontece, né? Às vezes o dono não quer, né? Ele não quer porque Aí é é um foda. resultado, e aí você tem o quê? Se ele não quer e ele quer fazer só a burocracia, você tem que enxergar o seu valor, né? Então, quando você enxerga o seu valor, você fala, tá bom, eu vou fazer burocracia, mas sinta-se que eu estou olhando o mercado. E, em certo momento, esse profissional tem que fazer a escolha dele. Isso aí. E Ludolfo, conta pra gente os principais desafios de tentar exercer essa humanização dentro da segurança, né, nas organizações, assim. Você que defende muito esse conceito, que já aplica essa gestão humanizada, o que você encontra de barreira no seu caminho? O que você tem que ir vencendo aí? Primeiro é quebrar os paradigmas que a área tem, né? Então, quando você está numa gestão humanizada, existem vários paradigmas que eles querem que você faça a parte técnica. Então,
entre aspas, querem te colocar no escanteio, querem te colocar no banco de reserva. Então, quanto mais ele ficar no banco de reserva, menos investimento ele vai trazer aqui para mim, menos dor de cabeça ele vai trazer aqui para mim. Então, primeiro é você quebrar esse paradigma, né? Que você não está no banco de reserva, você está jogando pelo resultado da empresa, né? Então, quando você joga pelo resultado da empresa, você também entra em campo, você também é titular. E quando você é titular e está em campo, você às vezes vai dar resultado, às vezes não vai dar resultado, né? Então, você tem que estar ali também para defender o seu resultado. E ter essa redução de acidente, esse planejado versus realizado muito bem escrito, e não ter medo, não ter receio, né? Porque às vezes você planeja e vai chegar no meio do seu planejamento, você vai ver que você vai ter que inverter aquela ação que estava lá para o final, você vai ter que pôr para o meio ali, e a do meio pôr para o final. Isso é sadio, né? Isso não é errado fazer, né? Não é porque você planejou que você tem que seguir a receita de bolo, né? Como eu já falei desde o começo, não tem aquela receitinha de bolo. É o momento Sim. da organização, né? Então, se planeja, faça com que aquilo aconteça, que o resultado lá na frente vai ter a redução do acidente, vai ter a redução do absenteísmo, né? Então, é só essa questão de se planejar mesmo e acompanhar, né? Não adianta você deixar solto, né? Porque às vezes existe um profissional que ele planeja muito bem, faz muito bem a estratégia ali com a empresa e na prática ele não acompanha, ou ele deixa muito solto, né? Então, quando ele não acompanha e deixa muito solto, há uma tendência do vagão descarrilhar, de sair do trilho, de pegar um caminho um pouco mais longo, né? Então, ele tem que estar próximo também para puxar esse vagão para o caminho certo. Bacana. E assim, beleza, vamos partir do pressuposto que o nosso ouvinte aqui já se conscientizou e falou: poxa, tá aí, tenho que conduzir segurança do trabalho dessa forma. Uma vez que ele já tomou essa consciência, ele ainda precisa se qualificar, se capacitar, fazer cursos, ler textos, livros e outros conteúdos afins para eles realmente entenderem esse conceito? Ou é mais aprender isso na prática, apenas com esse episódio já é mais ou menos o suficiente para dar o primeiro passo? Como é que você acredita nessa transformação em nível do profissional que está querendo dar essa guinada na carreira? Esse aqui é o primeiro passo, né? Vamos falar assim. Esse aqui é o primeiro passo, que é igual quando Despertar. é o despertar, é o nascer, Uhum. né? A gente nasce, mas a gente não nasce correndo, né? Então a gente Sim. aprende a caminhar, aprende a engatinhar, depois aprende a caminhar, para depois a gente estar correndo. E não tem como fazer o contrário, né? Então a mesma coisa na área de segurança, não tem como fazer o contrário. E ainda mais na área de segurança e meio ambiente, você nunca vai deixar de aprender. Então, seja lendo um texto, seja participando de um encontro como esse, seja sendo um ouvinte de um podcast, seja participando de workshops de discussões. Então, tudo isso traz enriquecimento para esse lado humano, né? E ouvindo pessoas, né? Então, culturas são diferentes. O que você fala aconteceu comigo, né? O que a gente implantou em Canoas, no Rio Grande do Sul, não conseguimos implantar com a mesma eficácia em Camaçari, na Bahia, porque são culturas diferentes, né? São pessoas diferentes. Então, e quando a gente viu que a cultura é diferente, a gente precisou acelerar Camaçari, porque se a gente não acelerasse Camaçari, não iria chegar no resultado que Canoas estaria chegando com pouco menos de engajamento. Então, o Canoas não precisou ser tão engajado quanto a gente engajou com Camaçari. E eram a mesma empresa, as mesmas pessoas liderando, os Mesmo profissionais produto. se conversavam e não foi. Porque são culturas, são pessoas diferentes. Não? Então, quem está ali também está aprendendo. Né? Então, você também está aprendendo com a cultura e você só aprende conversando com pessoas. E isso é justamente ser humano, né? Ser humano é ter esse sentimento de sentir o lugar, sentir a pessoa, sentir o clima e não aplicar só estratégias prontas, pré-meditadas, né? Realmente ir vendo que aquela pessoa tá assim, daquele jeito, aquele grupo funciona de uma maneira diferente e ter mesmo essa sensibilidade de aplicar soluções diferentes de acordo com aquele contexto, ainda mais no Brasil, né, gente? Vamos ser sinceros, cada lugar aqui é um país diferente, então realmente é ter essa sensibilidade. Ser humano é isso, né? É conseguir olhar nos olhos, é conseguir sentir mesmo o que aquele ambiente nos diz. Exato, e aí só complementando o que você falou, é sentir mesmo, porque apesar de a gente estar numa era digital, numa era de inovação,
A tecnologia está aí para ajudar muito, e ela ajuda muito, né? Aí eu vou dar um exemplo, tem empresa que vai dar muito certo trabalhando com um checklist eletrônico, trabalhando no smartphone, e tem aquela organização, aquele grupo de pessoas, talvez aquele setor que vai dar certo trabalhando no papel, e você só vai entender isso se você estiver próximo de pessoas, porque ela tem uma dificuldade, ou é uma geração que não está pronta ainda para ter esse acesso ao smartphone, tem mais uma dificuldade, então às vezes ela não vai participar porque ela tem uma dificuldade no smartphone. Então leva o papel para ela, não tem, essa é a quebra de paradigma, né? Então é você entender a dificuldade. Não é porque você está numa era digital, que a empresa está se digitalizando, que tudo tem que ser online, que aquele grupo de pessoas não pode fazer de uma maneira inovadora, né? Mas usando uma outra ferramenta que é o papel e a caneta. E se você tivesse que elencar, assim, algumas habilidades, conhecimentos, enfim, uma lista de coisas que esse novo profissional de segurança que quer exercer essa gestão humanizada, que ele precisa ter. Quais são essas características, essas habilidades? Primeiramente é mudar a cabeça mesmo, mudar a forma de abordagem, né? Então, os profissionais têm uma mania de abordar sempre com reforço negativo, né? Então, você traz essa abordagem diferente para um reforço mais positivo, para um reforço mais sadio, porque as pessoas conhecem, as pessoas sabem. Ela precisa ser abordada de uma maneira diferente. Então, não adianta você abordar ela de uma maneira punitiva, né? Você tem que abordar ela de uma maneira positiva e não punitiva, né? Então, um exemplo que eu costumo falar muito, né? A pessoa está ali naquela área de trabalho e está sem um óculos de segurança. Aí o profissional vai lá e fala: "Ô, meu amigo, coloca o óculos", né? Já começou errado aí, né? Pediu para colocar o óculos, sendo que a pessoa sabe que ela tem que estar de óculos, né? Então, a abordagem tem que ser diferente, né? E começar com talvez um assunto: o que você está passando, como é que está a sua vida, né? Então, depende da afinidade que ele tem com aquele profissional, né? Então, conversar de um outro tema, não está faltando nada aqui nessa sua área, e deixar ele perceber que ele está faltando óculos, né? Tem uma sinalização aqui, o que está escrito naquela sinalização, né? Para você utilizar o óculos de segurança, aí sim, né? Deixar esse profissional perceber que ele estava sem o óculos de segurança, porque talvez ele esteja com todos os EPIs, vamos elencar, capacete, colete, tudo colocado, e só não está com o óculos de segurança no rosto, né? Que era o principal da atividade dele ali. E às vezes é uma simples distração, né? Não é algo punitivo. Então, quando você muda essa abordagem, essa forma de abordagem, você já traz esse reforço positivo, né? Entender que o processo é diferente. O processo não é fácil, e às vezes a gente se pega fazendo. Eu estou na área de segurança, às vezes você se pega cobrando dessa maneira punitiva. Não está errado, mas na hora você tem que pensar: opa, fiz errado, né? Volta ao seu pensamento, e talvez você vai ter que voltar numa outra abordagem, num outro momento com a pessoa ali, para ela entender, porque talvez você abordou errado, e está tudo certo, você tem que se reparar. E eu costumava falar muito para o meu time, né? Às vezes vocês vão vir abordando e não precisa falar na hora, mas fala depois, né? Chama aquele profissional, se vocês estão em dois, chama: eu acho que você abordou errado, me conta aí sua abordagem. Porque é um ajudando o outro, né? É fazendo o network interno, né? Às vezes é com um colega que, vamos pegar empresas menores, que às vezes tem um profissional de segurança, pega aquele cipeiro, né, que se desenvolveu um pouco mais, ou o brigadista que se desenvolveu um pouco mais, e pergunta para ele, né, como é que foi a abordagem, né? Então, para sim sentir se você está fazendo certo, se aquele líder está fazendo certo, né? Então, sem também expor a pessoa a um teste, né? Não precisa expor ao teste, né? Mas você está fazendo certo. O que você melhoraria na minha fala, no meu foco, né? Então, acho que é isso aí. Vamos para as perguntas ping-pong? Vamos. Então, Ludolfo, no final de todos os episódios, 29 vezes estamos fazendo isso, a gente faz 5 perguntinhas rápidas, que são perguntas de destaque, assim, rápidas, para que os nossos convidados respondam e deixem dicas, inspirações, realmente deixem um legado aí para os nossos ouvintes. Então, a primeira pergunta é: um livro ou um material que todo profissional de segurança não pode deixar de ler de jeito nenhum. Segurança baseada em comportamento. Tem algum... Esse livro mudou sua vida de algum jeito? Foi bom para sua esse carreira? livro foi excelente, né? Ele tem na versão em inglês também, que é o BBS, né? Behavior Based on Safety.
E tanto em português quanto em inglês aí, ambos trazem muitos exemplos, muitas informações de como fazer isso, como atingir essa segurança baseada em comportamento nas organizações e fazer essa virada de mindset. Ó, maravilha. Rodolfo, qual famoso te inspira? Eu não sei se é famoso, né? Mas eu tenho alguns na área de segurança, né? Eu tenho um antigo gestor que não é famoso, né, na mídia, vamos falar assim, mas o Alexander Lobo, né, é uma inspiração na área de segurança, né? Então ele realmente traz essa segurança humanizada já de algum tempo, né? Então é bem bacana aí os portfólios dele. E qual foi um conselho importante que alguém te deu que fez muita diferença na sua carreira? Um conselho importante que eu tive e que fez muita diferença, na verdade o conselho não foi nem para mim, mas foi numa visita, foi do Philippe Fornage, né, um grande VP de IHS francês aí, que atuava na época na Alstom, né, que sempre a gente tem que olhar para a segurança vendo pessoa. Né? Enquanto a gente olha para a segurança vendo acidente, vendo número, vendo vítimas e não vê pessoas, a gente não faz segurança. Parece simples, né? Quando a gente fala, mas quando a gente vai para o dia a dia na fábrica, as pessoas veem o número, né? Pergunta lá, quantos acidentes teve aqui? Não é quantos acidentes teve aqui, né? Quantos acidentes foram evitados aqui, né? E tudo isso muda, né? Então, como você mudando esse seu mindset, você vê isso de maneira diferente. Eventualmente, né, a gente acaba tendo dias difíceis. E o que você faz para relaxar nesses dias? Eu costumo ter um hobby, e aí é até encarecedor, porque eu corro muito, né? E aí nos dias difíceis eu corro. E aí os familiares já sabem, meus filhos já sabem. Chegou, ele vai correr. E seja uma atividade, eu falo que a atividade física é saudável para todo mundo. E eu preciso apenas de correr. E às vezes não é correr, é uma maratona, né? Às vezes eu saio para correr 2, 3 quilômetros, dou uma caminhadinha e tá pronto, né? Tá revigorado desse dia difícil. Porque libera a mente, né? Então uma atividade física libera a mente. Seja qual for, seja uma dança, seja uma academia, seja um beach tênis, faça uma atividade física para esse dia difícil. Vai lá e faça. Legal. E segurança para mim aí você precisa completar a frase para a gente fechar com chave de ouro. Segurança para mim é vida, né? É valorizar a vida. Então, por isso que eu falo que não tem diferença entre segurança e meio ambiente. Quando as pessoas falam, você prefere mais segurança ou você prefere mais meio ambiente, né? Segurança você está tratando de vida no momento, né? E meio ambiente você está tratando de vida no futuro, do lado externo, né? Então, ambos você trata vida, né? Então, é valorizar a vida. Rodolfo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu conteúdo mesmo, na sua experiência que você compartilhou com a gente. Certamente tudo que você disse trouxe muitas reflexões sobre essa segurança humanizada, essa gestão humanizada e como ela contribui com os resultados de diversas formas, né? Resultado interior da pessoa, resultado da empresa, resultado das equipes. Então, certamente esses profissionais vão saber sair daqui exercendo ou pelo menos motivados a exercer essa gestão de uma forma diferente. Com certeza, eu espero que eles saiam muito motivados e me coloco à disposição, porque eu sempre falo para o meu time lá de 2012, que foi o primeiro time que eu tive, eles ainda entram em contato comigo, que é lá da Arcor. Eu falo, não tenha dúvida, né? A gente está aí, é um grande movimento para preservar vidas, né? Então, realmente, crie essa corrente com o seu time, crie essa corrente com as pessoas, que às vezes aquele profissional que você falou lá há 10 anos atrás vai ter a dificuldade dele agora, né? Então ele vai poder te auxiliar contigo. É isso aí, bonito demais. E muito obrigado também, Rodolfo. E para você que nos acompanha sempre, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Conversa Segura, né? Se você ainda não sabe, vai sempre ao ar terça-feira sim, terça-feira não. E você pode ver todos os episódios no nosso YouTube ou Spotify.
Sim, e o próximo episódio, número 30, vai ser o último para encerrar a primeira temporada. E a gente já pede para que você deixe aqui nos comentários as sugestões de temas, de convidados, de perguntas que vocês querem que a gente faça nesse final aqui do Conversa Segura para todos os convidados da segunda temporada. A ideia realmente é a gente se atualizar e conseguir mesmo construir uma segunda temporada tão incrível como foi essa primeira. Gente, quantas pessoas imperdíveis passaram por aqui. Então, consome aí para trás também todos esses episódios passados e deixa nos comentários tudo que você quer ver na segunda temporada. Até arrepiei aqui de lembrar todas as pessoas e conversas excelentes que tivemos, né? E o Conversa Sim. Segura de hoje chegou ao fim. Um abraço e até a próxima. Até! Até mais.